Olá, amigo do canal, aqui é Heleno Paes, médico urologista, e vamos começar mais um episódio de Dr. Heleno Responde as Perguntas. Lembrando que eu respondo as perguntas que a audiência deixa nos comentários do YouTube e nas caixinhas de perguntas do Instagram. Quem não é inscrito no meu Instagram, aproveite e vá lá e se inscreva e deixe a sua dúvida lá. Ela pode ser escolhida para ser respondida aqui neste vídeo. Hoje é dia 25 de março e estamos gravando o vídeo que vai ao ar amanhã, no domingo. Aproveito para deixar o meu desejo de bom almoço em família. Aproveitem essas reuniões que são inesquecíveis e fantásticas. Vamos começar o programa com a primeira pergunta, que é uma pergunta sobre cálculos renais. E aqui o Adjailson, ele coloca para a gente que ele tem cálculo nos 2 rins. E ele quer saber se ele pode operar os 2 de uma vez só. Vamos lá então, Adjailson. É uma pergunta muito intrigante, porque o racional de toda essa dúvida é porque, como nós temos 2 rins, se você tiver problema em um dos rins, você fatalmente não entrará em nenhuma situação de urgência ou emergência, uma vez que você tem um outro rim que está lá, saudável, intocável, funcionando normalmente. Então, respondendo à pergunta do Adjailson, operar os 2 rins sempre será uma situação de risco, pois se os 2 rins sofrerem com o trauma cirúrgico, pode ser que você entre numa situação de insuficiência renal, que é uma situação grave, que precisará de um tempo maior de hospitalização, em que você talvez precise fazer até sessões de hemodiálise enquanto os seus rins não voltam ao pleno funcionamento. Em que situações eu, Dr. Heleno Paes, indico aos meus pacientes que faremos a cirurgia em ambos os rins? Primeiro, em cirurgias que a gente considera ter baixo risco de complicações, por exemplo, cirurgias endoscópicas, de cálculos pequenos, que sejam rápidas e que no decorrer do procedimento, a gente começou o procedimento em um lado, percebemos que o procedimento foi muito bom, foi muito tranquilo, não houve praticamente nenhuma agressão, então eu tenho total segurança que esse rim que foi operado agora, ele não sofreu nenhuma injúria grave. Aí sim eu tenho segurança de partir para o outro lado, sabendo que o lado que já foi feito vai estar tudo bem. Agora, se o primeiro lado operado foi uma cirurgia difícil, complexa, que houve algum risco de potencial agravamento da função daquele órgão, aí não é inteligente partir para o outro órgão, o outro lado. Acho que deu para entender, né? Muito bem. Mas realmente é uma decisão do cirurgião. Eu acho que isso não cabe ao paciente escolher. Se o cirurgião não sentir que está seguro o procedimento bilateral, ele não deverá fazê-lo, ok? Bom, partimos aqui para a segunda pergunta. É uma pergunta que vem do vídeo sobre coceira no saco. Eu falo de uma forma mais coloquial, né? Uma forma que as pessoas entendam. O termo técnico talvez seja prurido no escroto, né? Mas é só um adendo. Vamos lá, pergunta do Maico Júnior. Ele colocou aqui que ele sempre coloca uma cueca e começa a coçar. Só usa cueca de algodão e quando a cueca é nova não coça, mas depois de uns 15 dias de uso ele começa a coçar e piora no trabalho, que ele trabalha em um frigorífico que é frio, e ele queria alguma ideia sobre o que vem ocorrendo com ele, né? E a observação é que se ele fica sem nenhuma cueca, não coça, apenas uma coceirinha normal. Bom, aí é o seguinte, né, Maico? Claro que é importante ter um exame físico do seu escroto para a gente ver
identificar se não há nenhuma lesão, nenhuma doença visível que possa ser diagnosticada e tratada, e às vezes a questão da cueca foi só uma coincidência, né? Mas vamos considerar que a sua pele esteja íntegra e realmente não haja nenhuma doença, realmente é só exposição à cueca de algodão. O fato da cueca ser de algodão não quer dizer que não tenha algum produto ou tecido ou substância ali que te desencadeie uma reação alérgica, né? Então, realmente, primeiro tem que afastar as reações alérgicas inerentes ao tecido. Então, testando outros tecidos, se o problema continuar, nós precisamos pensar em alguma substância que esteja nas suas roupas. Por exemplo, sabão em pó, amaciantes ou produtos usados rotineiramente para a limpeza das suas roupas. Algumas pessoas podem ter alergias a algum perfume desses produtos, ou então a própria substância química, né, componente deles. Então, talvez tentar lavar as suas roupas com outros produtos, fazer testes, né, enfim. Existe também uma outra opção de que, às vezes, apesar de você trabalhar num frigorífico, que a temperatura externa é fria, nessas situações as pessoas costumam usar roupas mais quentes ou roupas térmicas, impermeáveis, que facilitam também com que a pessoa comece a suar demasiadamente. Então, apesar de estar frio, a pessoa vai suar, vai ficar com a região abafada devido às roupas que ela está usando e, naturalmente, criar um ambiente propício para a proliferação de fungos, de micoses. Então, se você perceber que fica suado frequentemente, que a sua cueca acaba molhada no final do dia, talvez seja uma boa ideia tentar secagens mais frequentes durante a sua jornada de trabalho. Troca a sua cueca molhada por uma cueca seca, aplique um talco e faça testes, né? Tá? Então, eu partiria para essa linha de raciocínio, espero ter ajudado, faça os testes e depois traz aqui para a gente, né, como é que foi o resultado. Acho que as pessoas ficam curiosas para saber o que aconteceu. Vamos partir para a próxima pergunta, já agora uma pergunta sobre vasectomia. Aqui a Simone, ela fez uma crítica ao vídeo. Olha, eu fico feliz que critiquem porque ajuda a gente a melhorar, né? Não tem nenhum problema. Claro que se não for com ofensas, não for de uma forma pejorativa, sempre serão bem-vindas, né? Então ela falou que não gostou do vídeo porque eu não falei o valor da cirurgia, né? Olha, Simone, quando a gente fala de preços, é uma coisa um pouquinho... como que eu vou explicar? É difícil você precificar esse tipo de produto, né? Você está acostumado a consumir produtos por um preço que você já conhece? Por exemplo, você sabe que uma garrafinha de água custa em torno aí, sei lá, de uns R$3, R$2, né? Mas são produtos que têm uma oferta muito grande, então ela acaba tendo um preço mais uniforme, né? Quando a gente fala de cirurgia, de serviços médicos, você está tendo um leque de uma variedade de preços muito grande. Por exemplo, se você vai operar com um médico que atende ali na região da Avenida Paulista, por exemplo, e que costuma levar os pacientes para hospitais mais chiques de São Paulo, como o Sírio-Libanês, né? Fatalmente você vai ter preços exorbitantes, mas são preços que aqueles clientes estão habituados a pagar, né? Eu falo aqui de valores de 10 mil, 20 mil reais para uma cirurgia dessa, por exemplo, né? Agora sim, numa cidade de interior, em que as coisas são mais simples, né? O poder aquisitivo é menor, as estruturas de atendimento são mais simples, você vai achar essa cirurgia aí por R$1.000 ou menos, né? Então, é meio vago.
puxa, se você vier aqui comigo, por exemplo, né? Eu sou um médico que atendo bastante medicina privada, clientes particulares, então eu pratico preços de medicina privada, né? A minha cidade é Santos, não é uma cidade com pessoas tão ricas como São Paulo, então o meu valor atualmente está em torno de R$ 3.000, mas assim, isso vai variar de acordo com a época, de acordo com a inflação, né? Então a nossa inflação do país está alta, né? Os juros altos, né? A economia tendo uma turbulência, pode acontecer desse preço oscilar para cima ou para baixo. Então, eu acho que assim, né? Acho que a mensagem principal para você, Simone, procure o atendimento de um médico que caiba no seu bolso. Se você for a algum lugar muito chique, fatalmente o preço vai ser mais caro. E procure também um médico que te inspire confiança, tá? Acho que isso é o mais importante. Estando dentro do seu bolso, cabendo na tua faixa de orçamento familiar, se você sentiu confiança naquele profissional, vale a pena, tá? Não economize com essas coisas, porque quando dá errado, quando há uma complicação, são situações que não tem volta, tá? Vai estar na mão da pessoa que te operou. Então, é importantíssimo inspirar confiança, ok? Bom, agora a próxima pergunta, a gente já vai falar sobre o uso da tadalafila. Aqui o Haroldo pergunta para a gente, quem usa ansiolítico pode tomar o tadalafila? Olha, Haroldo, respondendo a sua pergunta de uma forma bem simples e objetiva. Nos estudos e na bula do próprio remédio, ele fala para a gente que não há nenhuma interação medicamentosa com nenhuma classe de remédios ansiolíticos, portanto, pode ser usadas, né? Agora cabe aqui uma observação, uma coisa importante para você e para todo mundo que assiste aqui o canal. Quando você quer saber se o remédio X ou Y ele interferirá na prescrição nova do seu médico ou no tratamento que está sendo proposto, você precisa trazer o nome preciso do remédio. Porque quando a gente fala de ansiolítico, por exemplo, né, aproveitando o seu exemplo, a gente está falando de diversas classes de remédios diferentes que possuem diversos sais diferentes, né? Por exemplo, o ansiolítico pode ser um antidepressivo tricíclico, pode ser um inibidor da recaptação da serotonina, pode ser um inibidor da monoamino-oxidase, pode ser um benzodiazepínico, enfim, tem N remédios que podem ser usados para a pessoa que sofre com ansiedade. E como que o médico irá responder a sua pergunta de uma forma bem objetiva e direta, né? Não tem como. Precisa trazer o nome preciso, preferencialmente com a dose e quantas vezes você usa o remédio. Combinado? Bom, próxima pergunta agora é sobre o vídeo de comparação entre o Viagra e o Cialis. E a dona Maria, ela quer saber se tomar 4 Viagra, o que acontece? Dona Maria, olha, essa sua ideia não é uma boa ideia, viu? Se as coisas não estão funcionando bem com um Viagra, é melhor perguntar para o médico o que deve ser feito. Isso que a dona Maria perguntou tem relação com uma pergunta que eu respondi num episódio aqui do Dr. Heleno Responde, em que eu falei que poderia usar 4 comprimidos de tadalafila de 5 miligramas como opção a um comprimido de tadalafila 20 miligramas. Por quê? Porque a tadalafila ela tem duas apresentações. A de 5, que é para ser usada diariamente, para aquelas pessoas que usam remédio todos os dias, e a apresentação de 20 miligramas, que é para aquelas pessoas que usam o remédio sob demanda, ou seja, que só vão tomar
momentos antes de ter relação sexual. No caso do sildenafila, que é o Viagra, não existe o tratamento diário, só existe o tratamento sob demanda. Então, o Viagra ele é usado momentos antes do sexo. Aquela dose que a pessoa usa do Viagra, se você aumentar ela, você está naturalmente aumentando, claro, o efeito do remédio, mas você está também aumentando a chance dos efeitos indesejados, dos efeitos adversos. Agora vamos lá. Se a pessoa toma a dose de 100 miligramas, é uma dose do Viagra que é usada em muitos pacientes. Se ela compra o comprimido de 25 miligramas, que existe, né? Existe esse comprimido de 25, então, sim, ela pode usar 4 comprimidos de 25 miligramas para atingir a dose que ela está acostumada de 100 miligramas. Isso é possível. Agora, não, a pessoa toma já 100 miligramas, comprou comprimido de 100 miligramas e ela quer tomar 4 para melhorar a eficiência, a potência, a dureza, ou o de 100 miligramas não está dando certo, ela vai tentar tomar 4 de 100, quer dizer, 400 miligramas. Aí é o risco. Aí é o seguinte, dona Maria, a dose máxima recomendada em bula do remédio é de 100 miligramas. A senhora tomar 400 miligramas, a senhora não, né? O seu parceiro. Tomar 400 miligramas é uma dose muito alta e aí sim você vai estar agregando risco. Cabe aqui uma frase de efeito, uma frase muito conhecida que fala que o que diferencia o remédio do veneno é a dose. Então, o remédio e o veneno são a mesma substância, só que o remédio ele é tomado numa dose pequena, onde a pessoa tem o benefício do tratamento e não tem o risco de morrer pelo efeito do remédio. Agora, o veneno é o mesmo remédio, a substância, mas numa dose tão alta que a pessoa pode morrer. Tenso, né? Pois é. Então, cuidado com a automedicação, cuidado com doses altas de remédio. Tá? Essa não é brincadeira, as pessoas têm que levar isso muito a sério. Bom, próxima pergunta agora, uma pergunta aqui da caixinha de perguntas do Instagram. Levaram uma pancada forte nas bolas, aí nos testículos, né? E o nosso colega quer saber se pode ser aplicado gelo no local. Olha, o gelo é usado amplamente, difusamente por todo mundo que eu conheço. Basta ter uma pancada, um hematoma, uma dor aguda, o gelo vai ter ali o seu papel, né? Mas na medicina esportiva, na medicina do trauma, né? O gelo é fantástico. Por quê? O gelo ele tem uma capacidade de fazer a vasoconstrição dos vasos sanguíneos. Quando você leva uma pancada, imediatamente começa uma cascata de inflamação. E essa cascata de inflamação é o que faz a região ficar vermelha, inchada, quente, dolorosa. E quando você aplica ali o estímulo frio na região, a constrição dos vasos sanguíneos leva a uma diminuição da inflamação, uma diminuição da vermelhidão e, naturalmente, ajuda também na dor. Então, as pessoas aplicam gelo e tem esses efeitos benéficos, né, que vão ajudar temporariamente. Claro que não vai curar, não vai resolver de vez o problema, mas vai dar uma ajuda momentânea. Nos testículos, pode ser feito isso também. Cabe aqui um alerta, né? Um trauma testicular que leva a um inchaço grande, hematoma, ficou roxo, merece atendimento hospitalar. Por quê? Porque pode ter ocorrido a rotura desse testículo. Se houve a rotura do testículo,
esse testículo tem que ser operado, tem que ser reparado, senão você evoluirá com a perda do órgão. Então, pode pôr o gelinho ali na hora, mas vá ao pronto-socorro. E assim vamos para a próxima pergunta, que também é da caixinha de Instagram, e o nosso participante ele quer saber se ele pode misturar a tadalafila com álcool. Muito comum essa associação, hein? Peço desculpa aí aos erros de português, mas eu coloco a caixinha da mesma forma que ela é mandada lá, para vocês entenderem que realmente são perguntas reais de dúvidas de pessoas comuns. Bom, não há uma interação medicamentosa entre o álcool e a tadalafila, né? Isso aqui são informações contidas na bula, né? Então, a tadalafila não potencializa o efeito do álcool, nem o álcool potencializa o efeito da tadalafila. As substâncias são metabolizadas no fígado, ambas elas, né? O que eu posso acrescentar sobre essa mistura é que, se você possui realmente uma disfunção erétil vasculogênica, quer dizer, você não consegue ter ereção sem o remédio, o álcool ele tem um efeito negativo nessa situação, nessa doença. O álcool ele tende a piorar a ereção nessas pessoas. Então, não seria interessante você tomar um remédio para ter boa ereção e tomar uma outra substância que atrapalhe a sua ereção. Pode ser que não dê certo o resultado final. Mas, se for por uso recreacional, na verdade você nem precisaria da tadalafila, provavelmente essa mistura não vai ter nenhum problema, tá bom? Bom, próxima pergunta também do Instagram. Aqui ele quer saber se a diabetes, quer dizer, ele tem diabetes, né? E está começando a falhar, aí no caso a ereção, e ele quer saber como fazer. Olha, gente, aqui como médico, né? Não só como andrologista, como urologista que trata problemas sexuais, mas como médico eu falo para vocês, cuidado com o diabetes. O diabetes ele é uma doença que ela é silenciosa, né? Então, nos primeiros anos, você menospreza o problema, então acaba tendo uma vida mais desregrada, não toma cuidado com a alimentação, você às vezes não usa o remédio como deveria, da forma certa, porque você não sente nada, né? E com o passar do tempo, o diabetes ele vai causando danos no seu organismo, né? Na verdade, o que causa dano? A glicemia alta. Então, se a glicemia estando alta ao longo dos anos, isso vai danificando os vasos sanguíneos do seu corpo. Todas as células e tecidos do seu corpo recebem nutrientes, oxigênio, provenientes desses vasos. Quando esses vasos são danificados e de forma irreversível, o tecido, as células que recebem esse sangue desses vasos morrem. Então daí, quando você está no comecinho do diabetes, umas células morrerem, né, um pouquinho, você não vai sentir falta disso, não vai ser nenhum problema. Mas depois de muitos anos, quando muitas células já foram estragadas e mortas acontecem os sintomas. Então, eu vou dar um exemplo muito clássico, né? A retinopatia diabética, a pessoa ficou cega. E agora? Teve um grande dano nas células da retina e não consegue mais enxergar. Não tem volta, meu amigo. Ficou cego, não vai ter mais visão, né? Então, na pergunta que me fizeram aqui, olha, o meu pênis está começando a falhar, e se isso realmente foi causado pelo diabetes, isso nós entendemos que houve um dano ao tecido erétil significativo pela doença e é irreversível. Isso é um sinal que, se aconteceu o problema no pênis,
em todos os órgãos do seu corpo está acontecendo o mesmo, né? Então, primeira coisa que você tem que fazer, comprar o aparelhinho que mede a glicose. Aquele lá que a pessoa fura o dedo e vê quanto tá. Aquilo é o teu termômetro, né? Ali você vai saber dia após dia, em tempo real, se o que você está fazendo está dando certo e mantendo a sua glicemia baixa. Tratando o diabetes corretamente, você para de estragar o seu pênis. Primeira coisa. Parou de estragar o pênis? Agora você vai precisar tratar, né, com remédios para otimizar a parte saudável que sobrou, né? Pode ser que você responda bem aos comprimidos, pode ser que os comprimidos não sejam suficientes e você tenha que partir para a terapia intracavernosa, que são as injeções que nós aplicamos no pênis para ter ereção, ou você pode até chegar no final da linha, quando nada mais funciona, e a solução será implantar uma prótese peniana, tá? Então, olha, cuide enquanto é cedo, tá? Bom, e assim eu tenho agora uma última pergunta que eu vou colocar aqui no ar, que é dos comentários do nosso canal do YouTube. E, na verdade, ele é do nosso episódio anterior, de Dr. Heleno Responde Perguntas, né? Aqui o João, ele coloca a questão que ele tem 12 centímetros de comprimento do pênis e se sente frustrado. Eu não sei dizer, aqui ele não deixou claro se isso é com o pênis em ereção ou em flacidez. E ele quer saber se é possível aumentar o tamanho do pênis. Olha, João, essa é uma questão muito intrigante, né? Você vai ver muitos vídeos na internet tratando do assunto. Você vai ver pessoas sérias falando e pessoas que não têm muito compromisso com a seriedade no assunto. Assim, a primeiro momento, né, a maioria das pessoas que realmente vêm com essa queixa de achar que o pênis é pequeno e não estão satisfeitas com o tamanho, primeiro, elas não têm pênis pequeno, né? Primeiro, elas têm um pênis geralmente dentro do padrão da normalidade e, inclusive, as parceiras não se queixam. Geralmente são pessoas que estão frustradas porque elas gostariam de ter um órgão muito maior e a biologia não deu isso para ela, mas o órgão dela é normal. Então, para essas pessoas que têm um pênis normal, funcionante, que o tamanho está na média, igual o seu, um pênis de 12 centímetros é um pênis na média dos homens, da população, né? Se for flácido, está até acima da média, mas assim, então, são pessoas que, na verdade, desejam ser quem elas não são. Infelizmente, não existe uma técnica segura, isenta de riscos e que mantenha o pênis de uma forma funcional, né? Então, você vai ter algumas técnicas como alongadores de pênis, como a bomba a vácuo, que dão resultados muito discretos. As cirurgias, como eu falei agora, elas normalmente não são recomendadas, salvo exceções, né? Salvo aquelas situações em que as pessoas têm pênis deformado ou tem uma situação chamada micropênis, que aí é um defeito de nascença e que não tem nada a ver com um pênis normal funcionante que a pessoa acha pequena. Na verdade, é um defeito congênito, né? De malformação. Então, qual é o nosso conselho para essa pessoa? Que ela faça terapias com psicólogos, elas tenham conversas com profissionais da medicina sexual que vão trazer os prós e os contras das alternativas existentes no mercado e converse com a sua parceira sexual sobre o assunto. E, assim, normalmente as pessoas acabam se convencendo de que não tem nada de errado e, cara, olha, o
teu pênis é igual ao de todo mundo. É claro que se você assistir um material pornográfico, tu vai ver pessoas acima da média, de tamanhos gigantes, né? Mas isso é exceção, é raridade, são pessoas que não é a regra. Você não precisa ser daquele jeito para você ser feliz, né? Você conseguirá ter sexo maravilhoso com o teu pênis, do jeito que ele é, do jeito que ele foi feito, sem precisar de nenhum crescimento, nenhum alongamento maior que isso, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Deixo aqui meu grande abraço a todo mundo e eu vejo vocês no próximo domingo.